No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre a redução que a Apple foi obrigada a fazer na produção de iPhones 13 por escassez de componentes. 10 milhões de unidades na produção a menos do que estava previsto e queda nas ações. Coloque o fone ao ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Por mais que as empresas no setor tecnológico tivessem feito tudo o que estivesse ao seu alcance para evitar que este cenário fosse uma realidade, o que é certo é que uma notícia que eu vos tinha trazido há uns tempos atrás que antevia este cenário está-se a tornar uma realidade. Já há umas semanas para cá que algumas empresas no setor tecnológico estão a ser impactadas por esta questão da escassez dos componentes /chips e uma das empresas que agora está a começar a sentir de facto o impacto forte desta redução é de facto a Apple. E esta informação que eu vos estou agora a transmitir está a ser avançada pelas agências de notícias Reuters e Bloomberg, que citam fontes próximas da empresa americana. Ora, o que elas estão a conseguir apurar é que a Apple está a ser obrigada a ter que reduzir em 10 milhões de unidades do iPhone 13, ou seja, havia uma previsão até ao final deste ano de 90 milhões de unidades, só que ela está a ser obrigada a ter que reduzir em 10 milhões para fazer face às encomendas e aos pedidos. Vocês podem achar que 10 milhões de unidades para uma empresa como a Apple não é muito, mas nos lembremos nós que existem muitas empresas em todo o mundo que sobrevivem e vivem à conta da Apple. Ou seja, se a Apple de hoje para amanhã fechar as portas, literalmente esses negócios também fecham as portas. Ou seja, o facto da Apple ser obrigada a ter que tomar esta decisão em reduzir o número de unidades para serem expostas no mercado para serem vendidas, acaba por direta e indiretamente afetar empresas de terceiros. Como consequência, as empresas Texas Instruments e Broadcom têm tido dificuldade em entregar componentes. O que é uma curiosidade no meio disto tudo é que ambas as empresas não quiseram comentar este assunto quando foram confrontadas. Só que está a haver consequências desta situação, o que está a fazer com que as ações da Apple tenham caído em 1,2% e a da Texas Instruments e da Broadcom caíram em 1%, ou seja, ainda que nenhuma das três tenha-se posicionado publicamente e de forma oficial esta questão, o que é certo é que as ações na Bolsa acabam por falar por si. Ora, nos lembremos nós que declarações públicas feitas no passado mês de julho, a Apple admitiu que previa uma desaceleração no crescimento da sua receita devido à escassez global de chips e nos lembremos nós que já naquela época Tim Cook chegou mesmo a afirmar que tal situação podia afetar a venda de portáteis MacBook e dos tablets iPad. Ou seja, já naquela altura, já há uns meses atrás, a Apple tinha feito algumas declarações públicas que se previa que este cenário pudesse ser uma realidade. Claro que eles nunca quiseram admitir de uma forma mesmo oficial que isso iria acabar por acontecer, porque estas empresas acabam de viver do dia a dia e o que hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra. O que hoje é uma realidade, amanhã pode ser outra realidade totalmente diferente. Claro que após a divulgação desta redução na produção do iPhone 13, alguns analistas internacionais mantêm ainda assim a convicção de que o iPhone vai registrar ainda assim cerca na produção de 85 a 90 milhões de unidades na venda de um quarto trimestre deste ano. Ou seja, os analistas internacionais
acabam por ainda assim manterem a convicção e ainda assim apostam que toda estas notícias que estão a ser avançadas acabam por ser um pouco uma jogada de marketing por parte da Apple, sabendo eles que a Apple tem o poder que tem no mercado, e se a Apple acabar por dizer isto está complicado e não sei o quê, vai aumentar ainda a procura dos seus equipamentos, porque isto é um velho problema que existe no ser humano, que é quando há fartura naquilo que o ser humano quer comprar, meio que o ser humano acaba por descartar essa questão. Mas quando é avançado uma notícia ou uma informação que esse mesmo produto que o ser humano quer adquirir vai entrar em ruptura, ou vai deixar de existir, ou é uma edição limitada ou algo do género, meio que de repente o ser humano vira a boneca e entra em loucuras para poder adquirir esse equipamento. E o que estes analistas internacionais acabam por dizer e afirmar é que acaba por ser uma estratégia de marketing da Apple em querer dar a entender ao mercado que este produto meio que vai se tornar, entre aspas, único e difícil de ser adquirido por conta desta escassez, o que ainda assim vai criar tentação nas pessoas de quererem a todo o custo procurar este produto. Só que eu não estou a ver que a Apple, sabendo a Apple que tem o valor que tem na cotação na bolsa, dê-se ao luxo de fazer perder 1,2% na bolsa para fazer este tipo de jogadas de marketing. Isto não é de todo a cara da Apple quando se comporta no mercado, mas ainda assim, dado estes problemas que têm acontecido nos últimos meses e que têm afetado tanto o mundo tecnológico, não me admirava nada que a Apple fosse obrigada a ter que mudar de estratégia para combater esta situação. Agora, isto levanta aqui uma grande questão. Nos lembremos nós que agora a Apple anunciou agora para dia 18 o próximo evento onde vai ser apresentado com quase 99,9% de certeza hardware, e que muito provavelmente irá ser apresentado o chip M1X. Dada agora esta notícia que eu vos estou a trazer, que consequências e que impacto é que terá esta notícia face ao desenlace do evento da Apple agora dia 18 de outubro? Será que eles vão fazer com a apresentação deste hardware o mesmo que fizeram com o Apple Watch Series 7, em que eles anunciaram e apresentaram o Apple Watch, mas disseram que para já a coisa ficaria em stand-by e que iria ser posto em pré-venda para daqui a uns tempos? Será que eles vão fazer exatamente com estes MacBooks, ou seja, aquilo que for apresentado, a mesma situação, ou seja, acabam por criar um evento com a apresentação do novo hardware, com a apresentação do novo chip, né, com o novo processador, e acabam por dar a entender que isto vai ficar um bocado em stand-by e que lá só para o final do ano ou no início do próximo é que irão pôr em pré-venda? É uma questão que fica no ar, em que nós vamos aguardar de facto o que é que irá acontecer, mas o que é certo é que agora neste evento onde foi apresentado o Apple Watch Series 7, ninguém estava à espera, ou seja, havia rumores que poderia haver alguns atrasos face à entrega do Apple Watch Series 7. Mas ninguém estava à espera era que a Apple anunciasse num evento em que foram apresentados os iPhones, em que apresentasse o Apple Watch Series 7 e de repente dissesse no final: olha, não temos agora a previsão disto, mas quando tivermos notícias, pronto, não foram estas as palavras, mas foi quase estas as palavras que eles deram a entender. O que é certo é que eles deram a entender que só mais lá para o final de outono, mas de outono para eles, é que iria ser posto em pré-venda, mas entretanto já a Apple veio a público anunciar a pré-venda do Apple Watch Series 7. E agora pode ser equacionada a mesma questão. Eu sinceramente não acredito que a Apple dê-se ao luxo de montar todo um evento online, ainda que seja online, mas que faça um anúncio do evento, perca ali 1 hora de evento, mesmo que seja online, em que tem todo aquele custo de produção que vocês sabem, porque a Apple, quando faz um evento, mesmo que seja online, com toda aquela produção,
tem custos milionários. Eu não estou a ver a Apple apresentar um evento destes para de repente apresentar uma panóplia, entre aspas, de hardware, para dizer não, esperem lá que isto agora só daqui a uns tempos é que vai ser posto à venda no mercado porque estamos a enfrentar algum problema. Claro que a Apple nunca fez isso e muito dificilmente fará uma situação destas. Ainda assim, é preocupante que de facto esteja-se a tornar uma realidade esta questão da escassez. Aliás, eu quando vos trouxe esta notícia há uns tempos atrás sobre a possibilidade disto vir a acontecer, já na altura falei que isto de facto iria ter um impacto negativo no mercado. De facto, sabíamos que isto poderia afetar fortemente as empresas e como é que o mercado tecnológico iria se comportar perante tal situação. O que é certo é que, por um lado, há empresas que estão a ter dificuldade em sobreviver e há outras que estão a entrar em grandes loucuras porque entram em grande desespero a achar que vão vender muito menos e depois há aqueles relatórios que têm que apresentar, há contas que têm que apresentar, há pagamentos que têm que dar a acionistas, conforme eu tenho-vos dito tantas vezes, há lucros que têm que ser apresentados e sabemos nós que muitas vezes as empresas realmente entram em loucuras quando o cerco começa a apertar, quando realmente começam a ver a possibilidade dos números começarem a cair, só que há coisas que, por um lado, podemos controlar e há outras que não. E esta situação da escassez de componentes /chips é uma coisa que, infelizmente, as empresas não têm como controlar. É uma escassez que é uma coisa física, que não tem como resolver a situação no imediato. O que as empresas têm que fazer é, estrategicamente, analisar, jogar com datas, jogar com tempo, ver qual é a melhor maneira, ou seja, fazer aquele jogo de cintura que elas tanto estão habituadas e que têm que obrigatoriamente repensar as suas estratégias. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.